Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. A descendência de Adão a Noé. Adão, Chete, Sete, Enosh, Enos, Cainã, Maalaleel, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A descendência de Noé, Jafetitas. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirais. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tassis, Quitim e Rodanim. Os camitas. Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Misaim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. E estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nirode, que se constituiu no primeiro homem poderoso na terra. Misaim deu origem a Ludim, Anamim, Leabim, Nafituim, Patruim, Casluim, que deu origem aos Casluítas, dos quais nasceram os filisteus, e Cafitorim, que deu origem aos Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Éter, e também os Jebuseus, Amorreus, Gigazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Avadeus, Zemareus e Amateus. Os Semitas. Os descendentes de Sam foram Elão, Assu, Afaxade, Lude e Arã. E estes foram os filhos de Arã, Uz, Jeter e Meseque. Afaxade deu origem a Selá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos, um deles recebeu o nome de Peleg. Peleg, que significa divisão, pois em sua época a terra foi repartida. Seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, a Zarmaver, Zerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jobate, todos estes descendentes de Joquitã. Da geração de Sem a Abraão. Sem, Afaxade, Selá, Eber, Peleque, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que se tornou Avraham, Abraão. Os descendentes de Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael, e foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Abibeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temar, Jetu, Nafis e Quedemar. Esses, portanto, foram os filhos de Ismael. Estes, a seguir, foram os filhos de Abraão, com sua concubina Quetura, Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suar. Foram estes os filhos de Joxã, Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes da concubina Quetura. A origem de Isaque, Esaú e Ismael. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefor, Gaetã e Kenaz, Timna e Amaleque. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. A descendência de Sair. Estes foram os filhos de Sair: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Omã. Lotã e a irmã de Lotã foi Timna. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Aná gerou Dizon. E os filhos de Dizon foram Arão, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Jaacã. E os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Os reis de líderes de Edom:
São estes, pois, os reis que governaram sobre a terra de Edom, antes que os israelitas recebessem um rei. Belá, filho de Beor, natural da cidade de Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Após a morte do rei Joabe, governou em seu lugar Uzã, da terra dos Temanitas. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Depois da morte de Hadade, reinou em seu lugar Sanlá, da cidade de Sanlá de Masreca. Morto Sanlá, sucedeu-lhe Saul de Reobote, cidade próxima ao rio, o Eufrates. Com a morte de Saul, assumiu o trono Baal-Anã, filho de Achor, e reinou em seu lugar. Baal-Anã morreu e Hadade foi aclamado seu sucessor e reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Pai, e o nome de sua esposa era Mehetabel Bate-Matrede. Mehetabel, filha de Matrede e neta de Mesaabe. Depois da morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timnã, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os líderes e chefes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. A descendência de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes 3 filhos lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova, e por causa da sua conduta perversa, o matou. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. E Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu, e os filhos de Zerá foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acá. Ele foi conhecido como o perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. E o filho de Etan foi Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Quelubai, Calebe. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmão e Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. O segundo filho foi Abinadab, o terceiro chamou-se Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, filho do ismaelita Jeter, e Caleb ben Etzron. Caleb, filho de Esrom, teve com sua esposa Azuba uma filha chamada Geriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jezé, Sobabe e Ardom. Com a morte de Azuba, Caleb tomou por esposa a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezabel. Algum tempo mais tarde, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maqui, Aba, pai e mestre de Gileade. E ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesu e Arã conquistaram Avote e Jair, as fazendas Jair, bem como Kenate e suas aldeias ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maqui, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb-Efratá, Caleb de Efrata, a mulher de Esrom, Abia, deu à luz um filho chamado Azur, que foi o fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho primogênito de Esrom: Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra esposa chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel: Maás, Jamim e Eker. E filhos de Onã, Samai e Jada. E estes foram os filhos de Samai:
Nadab e Abizur. O nome da esposa de Abizur era Abiail, que lhe deu 2 filhos, Abã e Molide. E os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. Selede morreu sem ter filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sezã, que foi pai de Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter também morreu sem ter filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses, portanto, os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Entretanto, tinha Sezã um escravo egípcio cujo nome era Zará. Concedeu, pois, Sezã uma de suas filhas por esposa a Jara, seu servo, e esta deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleazar, Eleazar gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Estes foram, pois, os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o filho primogênito, que tornou-se pai de Zifé, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, que veio a ser pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Bet-Tissu, Bet-Zur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã e a Moza, e também a Gazés. Arã deu origem à cidade de Gazés. E foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efa e Saafe. A concubina de Calebe, Maaca, deu à luz 2 filhos, Saber e Tiraná. E Maaca ainda teve Saafe, que se tornou pai e líder da cidade de Madimaná. E Cefa, que foi pai e líder de Macbena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Aquisa. Estes foram os descendentes de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrate. Sobal, pai fundador de Criate Jearim. Salma, pai fundador de Belém, e Arefe, pai fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai e fundador de Criate Jearim, foram os habitantes de Aroé, metade dos Manaatitas, e os clãs de Criate Jearim: os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Miraeus. Desses tiveram origem os Zorateus e os Estaloeus. Os descendentes de Salma foram os cidadãos de Belém e de Afrote Bet-Joabe, Atarote Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Zoritas e os grupos familiares dos escrivãos que viviam em Jabez, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado e pai da casa de Bet-Reave, clã de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3, a casa de Davi e sua descendência. Eis os filhos de Davi, que nasceram em Hebron: Aminon, o primogênito, filho de Ainoã, de Jezeel; o segundo, Daniel, de Abigail, de Carmeio; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; e o sexto, Itreã, de sua esposa Eglá. Foram esses, portanto, os 6 filhos de Davi, que nasceram em Hebron, onde ele reinou durante 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, cidade onde Davi reinou mais 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batisheva, Batisseba, filha de Amiel. O rei Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibá, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram gerados por Davi, sem contar os filhos que teve com suas concubinas. Davi também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os reis de Judá. O filho de Salomão foi Roboão, que gerou Abias, e o filho de Abias foi Asa. E o filho de Asa foi Josafá.
O filho de Josafá, Jeorão, e o filho de Jeorão foi Acasias. O filho de Acasias, Joás, e o filho de Joás foi Amazias, e o filho de Amazias foi Azarias. O filho de Azarias foi Jotão. O filho de Jotão, Acais. O filho de Acais, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. E o filho de Manassés foi Amon. E de Amon nasceu Josias. Josias gerou os seguintes filhos: Joanã, o primogênito, Joaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os herdeiros de Joaquim foram Joaquim e Zedequias, a linhagem real depois do exílio. Eis, pois, os 7 filhos do rei Joaquim, que foi conduzido para o cativeiro babilônico: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Pedaías gerou ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede. Estes foram os herdeiros de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus 6 filhos, Atuz, Igal, Barlá, Nearias e Safate. Nearias teve 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Azricã. E Elioenai gerou 7 filhos, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 1 Crônicas, capítulo 4, a outra descendência de Judá. Estes também foram herdeiros de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaater, e Jaater gerou Almai e Laade. Esses foram as casas tribais dos Zoratitas, os filhos de Ur. Eis, portanto, os filhos de Abietã: Jezreel, Isma e Idibais, cuja irmã se chamava Azeleoponi. E ainda Penuel, Aba, pai e mestre de Gedor, e Ezer, que foi pai de Uzá. Esse, pois, foram os descendentes de Ur, o filho primogênito de Efrate e pai fundador de Belém. Os filhos de Azur. Azur, pai fundador de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará. Naará lhe gerou Auzã, Éfer, Temeni e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Eis os filhos de Elá: Zerete, Zoá, Etinã, e Cós, de quem nasceu Anube, e Zobeba, e as casas tribais de Areel, filho de Arom. Jabez foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Iabetz, Jabez, significando: em meio a muito sofrimento, o dei à luz. É sabido que Jabez rogou ao Deus de Israel: que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Calebe. Quelube, irmão de Suá, deu origem a Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa e Teina, pai fundador de Inaás. Esses clãs viveram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías, e estes foram os herdeiros de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, pai fundador de Ge-Arashim, vale dos artesãos, cujos habitantes eram artífices. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealeleel, Zifer, Zifa e Azareel. E estes foram os filhos de Ezra, Leter, Mered, Efer e Jalom. Mered tomou por esposa Bitia, filha de Faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Salmai e Isbar, pai fundador de Etemoa. Sua esposa judia deu à luz a Jered, pai fundador de Gedor, e Éder, pai fundador de Socó, e a Jecutiel, pai fundador de Zanoa. Estes, pois, foram os herdeiros da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o
Garmita e Extemosa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão, Aminon, Rina, Ben-Yanã e Tilom. E estes foram os filhos de Izi, Joete e Ben-Zoete. Selá. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado das casas tribais daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia. De Joquim, 2 homens de Cozeba, de Joás e de Sarafe, que governavam em Moabe e em Iasuf-Lehem, e estes são registros da antiguidade. Eles foram oleiros e viviam em Netaim e em Gederá, próximo do rei, a quem serviam. Os filhos de Simeão. Eis, portanto, os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Zaruber, Zerá e Saul. Saul foi pai de Mibsão, que foi pai de Misba. Os filhos de Misba foram Amuel, que foi pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei gerou 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por esse motivo, todos os seus grupos familiares não se igualaram em número à tribo de Judá. Eles habitavam em Beceba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormã, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas, pois, foram suas cidades até o governo do rei Davi. Eram proprietários das 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todas as aldeias e povoados que ficavam ao redor delas até Baalaate. Habitavam, portanto, nessas cidades e mantinham um registro histórico de suas genealogias. Estes registrados, mediante seus nomes, foram príncipes em seus clãs: Mesobade, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, que foi filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, e ainda Elioenai, Jacobá, Jeoaías, Asaías, Adiel, Jezimiel, Benaia e Ziza, filho de Sifi, neto de Alon, bisneto de Jedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Semaías. Assim, todos esses homens citados nessa lista nominal foram príncipes e líderes em seus clãs, e suas casas tribais cresceram grandemente. Percorreram desde o passo de Gedor até o oriente do vale em busca de pastagens para seus rebanhos. Descobriram muitas e boas pastagens e habitaram numa região vasta, pacífica, generosa e tranquila, onde alguns descendentes de Cã haviam vivido antigamente. Estes, pois, que estão inscritos nominalmente nesta lista, chegaram durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, e atacaram os camitas e os meunitas, que moravam na região, e os exterminaram completamente, como se observa até nossos dias. Logo em seguida, ocuparam o lugar onde aqueles povos habitavam, porquanto havia ampla e boa pastagem para seus rebanhos. Assim, 500 desses simeonitas, comandados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filho de Izi, invadiram as colinas de Seir. Aniquilaram o restante dos amalequitas, que havia conseguido fugir, e tomaram posse daquelas terras até o dia de hoje.